Então, o primeiro quadrilátero que a gente vai falar é do trapézio. Qual é a definição de um trapézio? Nada mais é do que um quadrilátero que possui um par de lados que são opostos e paralelos, então dois lados que estão um de frente para o outro sendo paralelos. Lembrando que paralelos é que eles estão na mesma direção, ou seja, se eu prolongar, eles nunca se encontram. E o outro lado, o outro par de lados que não são paralelos. Então, olha aí a imagem. Nessa imagem nós temos o lado AB e o lado CD que estão na mesma direção, na direção horizontal. Então, eles são um par de lados paralelos entre si. E tenho também o lado DA, né, o AD, e o lado BC, que são não paralelos. Eles não são paralelos. Esse é um tipo de trapézio bem comum de aparecer, tá? Outro bem comum que eu diria seria um que é mais ou menos assim, ó. Opa, ficou meio ruim, mas eu tenho algo nesse sentido aqui assim. Isso também é paralelo, considerando que aqui é um ângulo de 90 graus, ó. Isso, aqui eu tenho uma linha horizontal também e eu fecho ele mais ou menos para cá. Isso é um paralelo, ou um trapézio, perdoe. Por quê? Eu tenho esse lado de cima que é paralelo com esse daqui de baixo e tenho esse daqui que não é paralelo com esse daqui. Então tem vários tipos de trapézio, vamos falar mais um pouco deles também. Como eu falei, tem alguns tipos específicos também de trapézio. Quais são eles? Esse daqui é um trapézio no qual nós temos dois lados não paralelos que são iguais. Fechou? Ele é chamado de trapézio, é que nem do triângulo. Quando eu tenho um triângulo com dois lados iguais, é um triângulo isósceles. Aqui é a mesma coisa, é um trapézio isósceles, que ele tem dois lados, os que não são paralelos, iguais. Fechou? O próximo tipo é um trapézio que nós temos, que acontece quando nós temos dois ângulos internos, ó, dois ângulos internos de 90 graus, ou seja, dois ângulos internos retos. Se tem ângulos retos dentro, vai ser um trapézio retângulo. Combinado? Nada demais. E por último, um trapézio cujos três lados são diferentes entre si. Então perceba que ele ainda tem os dois lados paralelos, mas não são iguais, e os outros dois não são iguais. Veja que um tem dois tracinhos e o outro só tem um, para representar justamente que são lados diferentes. Se são todos diferentes, a gente classifica ele como escaleno, assim como um triângulo, quando tem todos os lados diferentes, é escaleno. Então, nenhuma nomenclatura nova, nomenclaturas que você já estava acostumado em triângulos, não tem por que errar, não tem por que se desesperar aqui, combinado? Agora, como eu sei que você gosta de calcular, eu vou te dar as fórmulas para calcular tudo que você precisa saber de um trapézio. Quais são elas? A primeira fórmula é a fórmula da área. Lembra que a área é o espaço que tem a superfície do trapézio. No caso, a área seria todo esse espaço daqui que eu pintei em vermelho, tudo bem? Como é que eu calculo a área de um trapézio? É uma fórmula bem importante, usa bastante até na física, quando você vai calcular a área de gráfico e tal. A fórmula vai ser base maior mais base menor, entre parênteses, vezes a altura, dividido por 2. Essa daqui é a fórmula. Base maior mais base menor vezes a altura. Lembrando que a altura do trapézio seria esse segmento que eu estou pintando de azul aqui agora, tá vendo? Que vai de uma face paralela até a outra. Eu acho que ficou bem clarinho aqui, né? Mas tá aqui, ó. Seria esse daqui o segmento da altura. E aí eu divido por 2. Combinado? Perímetro agora. Perímetro você já deve saber. É a soma de todos os lados. Então, para eu achar o perímetro de um trapézio, tudo que eu vou precisar fazer é somar todos os lados dele. Quais são? Nós vamos ter, então, a base maior mais a base menor mais o lado 1 mais o lado 2. Então, tudo que eu fiz foi somar. Base maior, base menor, lado 1 e lado 2. Só somar sem maiores problemas. Soma dos ângulos internos. Todo quadrilátero, eu já te adianto, todo quadrilátero tem a mesma soma dos ângulos internos, independente de qual quadrilátero seja. O trapézio não é diferente. Então, em todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos vai ser sempre 360 graus. Caiu um losango, 360 graus. Caiu um quadrado, 360 graus. Caiu em um quadrilátero aleatório, 360 graus. Todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360 graus e ponto final. Fechou?
E por último, a base média. O que é a base média? A base média de um trapézio nada mais é do que esse segmentozinho aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Esse segmentozinho que eu coisei aqui de amarelo, que fica exatamente no meio, ó. Ele fica no meio entre a base menor e a base maior. Por isso que é a base média, porque ele fica no meio. Se ele fica no meio, ele vai dividir esse cara na metade, o segmento AD na metade, e o segmento BC também na metade. Como é que eu posso calcular essa base média? A base média vai ser calculada como sendo a base maior, vai ser a base maior mais a base menor dividido por 2. Isso mesmo, é a média aritmética das duas bases. Eu vou somar e dividir por 2, eu encontro a base média. Combinado então?